Sétimo ano, aula de geometria, e a gente está continuando com a correção dos exercícios de ângulos de retas paralelas cortadas por transversais. O último vídeo eu tinha parado no exercício 7, que começou lá na página 180, e agora na 181, fazer com vocês exercícios 8, 9, 10, 11, 12, que já estão aqui na lousa, para facilitar. Exercício 8, ele pede nas figuras, as três retas são paralelas, né? Elas não se encontram. Determine as medidas desconhecidas indicadas. Dá para fazer tanta coisa, dá para você começar do jeito que você quiser. Por exemplo, esse ângulo de 120 graus e esse ângulo A, eles estão na mesma posição, só que em retas paralelas distintas. Eu chamo esses ângulos de ângulos correspondentes. E os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais. Então, A é 120 graus porque ele é correspondente do de baixo. Agora, por exemplo, o ângulo A e o ângulo B, deixa eu colocar o ângulo B de laranja, eles são ângulos colaterais. São ângulos que estão do mesmo lado, só que em retas paralelas distintas. E ângulos colaterais são suplementares. Juntos, eles somam 180 graus. Porque esse B eu posso colocar ele aqui embaixo, e o B com A soma 180. Então, para eu achar o B, eu vou fazer 180 menos o A, que é 120. 180 menos 120 dá 60. Por quê? Porque o B, eles são colaterais. Colaterais internos, porque estão do lado de dentro. O C ainda não dá para achar. Então, vou achar, por exemplo, o D. Tá vendo que o D e o 130, eles têm essa mesma relação? Tanto o D quanto o 130, eles são colaterais, porque eles estão do lado de dentro desta reta aqui. Então, para achar o D, é só tirar 180 graus do 30. Então, o D, 180 menos 130, o D vale 50. E para você achar o E, você está vendo esse Z? Os ângulos do Z são ternos internos, então o D é igual ao E. Então, se o D é 50, o E também vai ser 50 graus. Ou é o que falta para 130 para completar 180, que é 50. E para você achar o C, que está aqui no meio, a soma desses três só pode ser... Cadê meu roxo? Não acho meu roxo. A soma desses três só pode ser 180 graus. Eles são suplementares. Os três completam meia volta. Não sei onde eu pus. Achei. Tá vendo? A soma desses três é meia volta, 180. Você já tem o B, que é 60, o D, que é 50. Os dois somados dão 110. Então, para você achar o C, você tira de 180. Então, o C é 180 menos 110, o C é 70 graus. Pronto, achei tudo. Tá? Agora o B, vem comigo. O B acho que fica fácil de achar o A, olhando que o A e o 135 estão do mesmo lado. Esses ângulos que estão do mesmo lado são colaterais. Juntos eles formam 180 graus. Então, para achar o A, 180 menos 135, que dá 45. O B olha o Z, alterno interno dos 60 graus. Formou Z, os ângulos são iguais. O B é 60 graus. O D, a soma desses três é 180. 60 mais 45 já dá 105, né? 180 menos 105, está faltando 75. Só que o D e o E são aqueles ângulos OPV, são postos pelo vértice, são iguais. Então, sabendo de baixo, eu sei o de cima. Então, o E também é 75 graus, porque ele é OPV. Tem alguma outra medida para achar o C? Não? Vamos achar o C com o que tem? Então, tá bom. Esse ângulo aqui é OPV do A, é oposto pelo vértice do A. Então, o A é 45 graus. O C e esse de 45 graus, eles somam
180, porque eles são colaterais. Então, C é 180 menos 45, que dá 135 graus. Ok? 9. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Determinam quantos ângulos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual a medida desses 8 ângulos? Se esse de cima é 55, esse de baixo é 55 porque eles são APV. Esses daqui são alternos internos, mesma medida, ou esse é correspondente. Então, todos esses pretos medem 55. E esse vermelho é o suplemento, é o que falta para 180. 180 menos 55 dá 125. E esse de baixo, OPV. E esse daqui, correspondente. E esse, ou OPV, ou correspondente, alterno interno, enfim. Então, eu faço 4 ângulos pretos, 4 ângulos de 55 e 4 ângulos vermelhos, 4 ângulos de 125. Então, 125, 125, 125, 125, o que mais? 55, 55, 55 e 55 graus. 10. Acho que eu já tinha feito 10 com vocês. Ele é simples. E o que para a gente fazer o 10 tem que olhar o Z, ângulos alternos internos. Eu estou vendo um Z aqui, né? Então, esse X eu já sei que é 30 graus. Esses dois são colaterais, porque eles são do mesmo lado. Ângulos colaterais, eles somam 180. Então, para achar o Y, você tem que tirar de 130, que dá 50. Outra maneira de você pensar, isso é o suplemento, que é 50, aí você tem outro Z. Então, esse Y é 50 graus. E o total, que é o que ele quer, X mais Y, 50 mais 30, tudo isso é 80 graus. Que nem nesse 11, ele chama esse ângulo todo de X. Então, vou dividir. Vou achar esse pedacinho aqui que é A. Esses dois são do mesmo lado, são colaterais. Somam 180. Se eu já tenho 160, o que está faltando para 180 é 20. Né? Porque ó, aqui é 20 e a gente tem o Z. E aqui embaixo eu também tem outro Z. E os ângulos do Z são alternos internos e são iguais. Então, esse B também é 70. Então, tudo isso que ele chamou de X, o que é o X? É o que eu chamei de A mais B, é o ângulo reto, é 90 graus. E o 12, oh meu Deus, o 12 não tem esse tracinho no meio de retas paralelas, mas só aprendeu com 11, né? Então, vou fazer uma auxiliar aqui no meio, que seja paralela de cima e paralela de baixo. E esse ângulo todo, ele está chamando de M. Ó, esse daqui é colateral interno do 140. É o que está faltando para 180. Então, é 40. Porque vai ser alterno interno desse daqui. Tá vendo, Z? Que nem aqui embaixo. Se aqui é 150, o que falta para 180 é 30. Aqui em cima vai ser 30, porque tem outro Z aqui embaixo. Então, o ângulo M, que é o total, vai ser 40 mais 30. O ângulo M é 70 graus. Bom, aqui, vamos dividir outra paralela? Uma paralela passando aqui no meio, aqui no meio. Você está vendo um Z assim? Porque eu estou. Esse daqui é 40 graus. Exatamente igual. Agora, para achar esse outro ângulo vermelho, ele é colateral. Colateral tem que tirar de 180. 180 menos 38 dá 42. Ó o Z aqui. Aqui o 42 também, se você quiser. Então, o M está aqui. Quem que vai ser o M? É 40 mais 42. Então, esse ângulo M mede 82 graus. Simples, né? Simetria legal. Agora, se eu não copiou ainda a primeira parte, dá um pause, que eu vou apagar aqui o 8. Ainda dá 181. Vem comigo fazer exercício 13. 13 fala o seguinte pra gente.
Duas retas R e S cortadas por uma transversal. Nem li o resto, mas eu vou desenhar. Então, eu tenho uma reta R paralela a uma reta S, cortadas por uma transversal, aqui no meio, aqui bonita ficando. Formam ângulos alternos internos. Alternos internos são os ângulos do Z, e é interno em cada parte de dentro, tipo esse e esse. Tá? Expresso em graus por 2m mais 30, então um desses ângulos mede 2m mais 30 graus, e o outro mede 3m menos 20 graus. Se essas retas forem paralelas, os ângulos alternos internos são exatamente congruentes, são iguais. Então eu falo que 3m menos 20 é congruente, é igual a 2m mais 30. Passo 2m para cá subtraindo, passo 20 que está subtraindo para lá, ele vai somando. M é 50 graus. Pronto, acabou. Quer fazer a prova real? Então vem comigo. Troca o M por 50. 2 vezes 50, 100. Então é 2 vezes 50 mais 30. 100 mais 30 dá 130. Tá bom. Troca o M por 50. 3 vezes 50 menos 20. 3 vezes 50, 150 menos 20, 130. Parece que de fato eles são congruentes, são iguais. Uma prova real, né? Para ver se a gente de fato acertou. De fato, se eu substituir o M por 50, se esses dois ângulos vão ser congruentes. Acabou o 13, vem para o 14. Acha. Isso. Exercício 14. Fala o seguinte pra gente. Calcule o valor de x na figura, sabendo que R é paralela a S. Olha, pela posição dele, eles são colaterais externos. São do mesmo lado, só que de fora. Colaterais externos são suplementares. Quer dizer, se eu somar o x com x mais 20, dá 180. X mais x, 2x. O 20 que está somando, passa para o lado subtraindo. 2x é 160. 2 vezes quanto que é 160? Só pode ser 80. Então, esse x é 80 graus. Quer fazer a prova real? Então faz. O x é 80. O outro... Errei. E fazer a prova real vi que errei. Porque aqui é menos, passou para o lado mais. Eu copiei errado, tá? Lá era menos. Então, 2x é 200, x é 100. Agora faz a prova real, agora tá certo. Um vale 100 e outro vale 100 menos 20, outro vale 80. Então, eles somam 180. 15. Na figura seguinte, a soma medida dos ângulos indicados é 192 graus. Calcule a medida de cada um. A soma das medidas dos ângulos agudos. Ah, então tá bom. É 192 graus. Agora que eu entendi. Tinha lido a palavra agudos. Por quê? Porque quando a gente faz duas retas cortadas por uma transversal, a gente vai gerar 8 ângulos, né? A gente gera 4 ângulos menores do que 90, que eu chamo esses ângulos de ângulos agudos. E eu vou gerar 4 ângulos maiores que 90, que eu vou chamar esses ângulos de ângulos obtusos. Ó, esse x é maior que 90, ele é um ângulo obtuso. Esse y é maior que 90, ele também é um ângulo obtuso. Qual que é o ângulo agudo? Tipo, esse A é agudo e tipo, esse B também é agudo.
Só que eu pus o A igual a B. Pus. Só que os agudos são iguais, né? E os obtusos também vão ser iguais. Então, significa que se eu somar o A com o B, a soma dos dois agudos é 192, só que eles são iguais. Qual a metade de 192? 96, né? Então, tanto o A quanto o B vão valer 96 graus. Quanto que vale o X e o Y? Eles vão ser iguais. Vai ser o suplemento. Então, o X vai ser 180 menos 96. Isso. Não. Tá. Perdão. A soma dos ângulos agudos. Tem quantos ângulos agudos? 8. Então, eu vou somar os 8 agudos. Então, eu vou somar o A com B, com C com D. Agora sim. Então, somando todos os agudos dá 192. Só que todos eles são iguais. Então, vou dividir por 4. Então, o A vai ser igual ao B, que vai ser igual ao C, que vai ser igual ao D. Dividido por 4 dá 48. Tá bom. Agora sim. Se achar o X ou Y, é o que está faltando para 48. 180 menos 48, 132. E o Y vai ser igual ao X, que também vai ser 132 graus. Agora sim, terminamos. Vira para mim na página 185 para corrigir a tarefa da aula passada. Vem comigo. Página 185, a gente estava falando de triângulos. E nós falamos da condição de existência de um triângulo, onde ele está perguntando se é possível construir um triângulo com determinadas medidas. E para saber isso, como é que a gente faz? Caio pretende construir um triângulo usando 3 varetas de madeira, cujos comprimentos são 130, 92 e 51. Para saber disso, eu comparo o maior lado. Qual que é o maior lado? 130. Para o 130 fechar, os outros dois lados, 92 e 51, tem que ser tais que a soma desses dois tem que ser maior que 130. Então, se eu somar 92 com 51, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dá 143. A soma dos dois é maior que 130. Como passa, então dá para fechar. Então, eu vou falar isso. 130 é menor que a soma dos dois. Então, é possível construir esse triângulo. Questão 2. Em outro triângulo, o lado maior tem 35. Lado maior, vou sempre botar embaixo. O outro menor vale 21. Qual a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? O 35 tem que ser menor que a soma desses dois. Então, se eu colocar a situação limite, que é igual, né? Então, eu vou falar que 21 mais o x tem que ser o 35. Quanto que é 35 menos 21? Dá 14. Só que se eu puser 14 centímetros, o triângulo não vai fechar. Porque tem a soma dos dois, se eu pegar 31 mais 14, dá exatamente 35. Então, eu teria isso de 35. Imagina que eu tenho um segmento de 21 e eu tenho outro segmento de 14. Então, eu ficaria os 3 segmentos exatamente alinhados. Então, para o triângulo fechar, tem que ser um pouquinho maior. Se for 14,1, já fecha, tá? Aí vai ficar um triângulo extremamente baixinho, vai ficar uma coisa assim, ridícula, mas fecha. Só que ele quer o menor número inteiro para fechar. Então, o menor número inteiro depois de 14 é qual? É 15. Então, como resposta, eu vou botar 15 centímetros. 3. Vou botar aqui, ó.
divisões? Sala é fácil, né? Também acho. A mão tá gelada, que é uma beleza, hein? 3. Os dois lados menores de um triângulo medem 22 e 37. Esse lado mede 22, esse mede 37. Qual a medida inteira máxima que esse lado pode ter? Então, esse lado tem que ser menor que a soma desses dois. Na situação limite, se eu somar 22 mais 37, dá 59 centímetros. Se esse valer 59, não dá certo, porque aí eu teria os três alinhados. Mas se esse valer 58,9, já dá certo. Só que qual que é o número inteiro menor que 59? É 58. 58 centímetros. 4. Determine o valor de x nos triângulos a seguir. Extremamente simples. Por que é simples? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Se você somar os três ângulos de dentro de um triângulo, sempre você vai obter 180 graus. Então, olha o triângulo do exercício A. Um ângulo mede 45, o outro ângulo é 90, que é a medida do ângulo reto, o outro é x. A soma dos três é 180. 90 com 45 já dá 135. Está faltando quanto para 180? Eu tenho a impressão que é 45. Se esse triângulo tem dois ângulos iguais, porque ele vai ter dois lados iguais, ele vai ser um triângulo isósceles. E além de isósceles é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Tá bom. Então, estou em triângulos, página 185. Muito bom. Simetria, 2 pontos. Triângulos, página 185. Tá bom. B. Ué, no B os três ângulos são iguais. Então os três lados também vão ser iguais. Esse é um triângulo equilátero. A soma dos três é 180. Então quer dizer que cada um deles só pode ser 60. Então deixa eu escrever aqui para classificar os triângulos. Quanto aos lados, ele é isósceles, porque ele tem dois lados iguais e um diferente. E quanto aos ângulos, ele é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. Esse daqui, quanto aos lados, é equilátero, porque você tem os três ângulos iguais, também vai ter os três lados iguais. E quanto aos ângulos, ele é acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Que tem os três ângulos agudos menores que 90. O C, um ângulo vale x. Se eu somar com outro que vale x mais 1, se eu somar com outro que vale x mais 2, isso é 180 graus. X mais x mais x, 3x. 1 mais 2, 3. O 3 está somando, vai para o outro lado subtraindo, 177. Divide por 3, 59 graus. Então, um ângulo é x, vale 59. O outro ângulo é x mais 1, vale 60. O outro ângulo é x mais 2, vale 61. Se os três ângulos são diferentes, os três lados vão ser diferentes. Os três ângulos menores que 90, ele também é acutângulo. E pelo fato de ter os três lados diferentes, é escaleno. Ok? Frio? 5. Dois ângulos de um certo triângulo medem 73 graus e 59 graus. Quanto que mede o terceiro ângulo? Fácil. Soma dos três é 180. Soma 73 com 59. 12 vai 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 132. Então, o outro é o que está faltando para chegar em 132.
10, pede emprestado, 10 menos 2 dá 8, 48 graus. Simples. A resposta, 48 graus. 6. A outra tarefa demorou um bocado. Essa é bem rápida. Tá bem, né? Questão 6 fala o seguinte pra gente. Tá? E a tarefa de amanhã? Muito simples. Bem rápido, mais rápido aqui. Um triângulo tem dois ângulos internos congruentes. O que são congruentes? Iguais. Então, esse ângulo eu não sei, esse ângulo eu não sei, mas eles são iguais. Então, dois lados também vão ser iguais. O triângulo é isósceles. O terceiro ângulo mede 68 graus. Qual que é a medida de cada um desses outros dois? A soma dos três é 180, né? 180 menos 68, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, dá 112. Tá bom. Só que esses dois não são iguais, então esse 112 que restou, você vai dividir por 2. Dá 5, resta 1, 12 por 2, 6. 56 para cada um. Porque isso significa ângulos congruentes. São ângulos iguais. O 7 é um teste. O que é teste? É um daqueles exercícios de você escolher a alternativa certa. Se as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são o EC, Universidade Estadual do Ceará. Então, quer dizer que o vestibular, que é a prova para entrar numa faculdade lá no Ceará em algum ano, caiu essa questão. Que vocês já sabem resolver. Um ângulo vale 3x, o outro ângulo vale x mais 15, o outro ângulo vale 75 menos x. Vamos achar quanto mede o x? Eu sei que a soma dos três ângulos de um triângulo, amados, vale 180 graus. 3x mais x, 4x. 4x menos x é 3x. 15 mais 90, 15 mais 75, perdão, dá 90. 3x mais 90 é 180. 180 menos 90 dá 90. 3 vezes x é 90. 3 vezes quanto que dá 90? Então esse x só pode ser 30. Agora tem que achar cada um desses ângulos para chegar na alternativa correta. Então vem aqui comigo. Esse daqui é x mais 15. O x é 30. 30 mais 15, esse ângulo é 45 graus. Vou pegar outra cor. Esse daqui, 75 menos x. 75 menos 30 é 45 graus. Aquele lá em cima, 3x. Então vai ser, o x não é 30? Então vai ser 3 vezes 30, vai ser 90 graus. Então, quanto aos lados, esse triângulo só pode ser isósceles, porque se ele tem dois ângulos iguais, ele também vai ter dois lados iguais. Então, ele é isósceles por conta dos lados, e por conta dos ângulos, ele tem um ângulo reto. Então, ele é um triângulo que, além de isósceles, ele é retângulo. Fazendo a conta do ângulo, você sabe os lados dele, classificá-lo, você vai assinalar, portanto, a alternativa C. Difícil. Não. Tem aí como já ser aprovado aí no vestibular. Tá vendo? Claro que cai outras questões com outros conteúdos, de oitavo, nono, médio. Né? Isso aqui é assim. 8. Cadê minha caneta? Os ângulos de um triângulo são expressos por 3x menos... Universidade Federal do Amazonas, outro de triângulo. Então, a mesma coisa. Eu tenho um triângulo, um ângulo mede 3x menos 36, o outro 2x mais 10 e o outro x mais 20. Como que eu relaciono os três? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Tudo isso é 180.
3x mais 2x dá 5x, que mais x dá 6x. Agora os números. 20 mais 10 dá 30. 30 positivo com 36 negativo dá 6 negativo. Isso é 180. Esse 6 que está subtraindo passa para o outro lado somando. 180 mais 6 dá 186. 6 vezes alguma coisa 186. 186 dividido por 6 dá 31. Então, x é 31. Vamos achar cada ângulo? Então, vamos. Esse daqui de cima é 3x menos 36. 3 vezes 31 menos 36. Quanto que é 3 vezes 31? 93. Puxa isso pra cá, senão não vai caber. 3 vezes 31 menos 36. 93 menos 36. 63, 57. Esse outro, 2x mais 10. Vamos trocar o x por 31. 2 vezes 31 é 62. 62 mais 10 é 72. Achei esse outro ângulo aqui. Vamos achar o terceiro, é x mais 20. Troca o x por 20. O x por 20 dá o x por 31. 31 mais 20, 41 dá 51. Primeiro, prova real. Quer saber se acertou todos os exercícios? Somos 3. A soma dos 3 dá 180? Você acertou. Pergunta, qual é o maior ângulo? O maior ângulo é o roxo, 72. Então, você vai assinalar a alternativa A. Ok? 9. Em uma região plana, deseja-se instalar uma estrada para interligar outras duas estradas retilíneas. Duas dessas estradas têm origem na cidade e deverá ser construída ligando o quilômetro 32 da BR-1 com o quilômetro 55 da BR-2. Então, se você pensar, a gente tem um triângulo assim, ó. Um lado mede 32 e o outro lado mede 55. Sabendo que essa ligação terá um número inteiro de quilômetros, quais as medidas máximas e mínimas que ela vai poder ter? Então, se eu fechar aqui, forma um triângulo, né? Desigualdade triangular. Esse x tem que ser menor que a soma dos dois. Para que o triângulo feche, tem que ser menor que 32 mais 55. Mas esse x tem que ser maior que a diferença dos dois. Tem que ser maior que 55 menos 32. Venha para cá. Desigualdade triangular. 55, 32 e x. Só assim que o triângulo vai fechar. Tá? Quanto que é 55? 45, 35, 25, 24, 23. 23 é menor que o x, que é essa medida, que é menor que 55. 60, 70, 87. 87. Então, quer dizer que esse x tem que estar compreendido entre 23 e 87. Só assim que o triângulo fecharia. Então, qual que é a menor medida possível? Resposta. A medida mínima não pode ser 23. Teria que ser 23,1. Porque se fosse 23, então o 32 e o 23 estaria alinhado sobre o 55. Não ia dar certo. Então, o próximo número inteiro é 24 quilômetros. E qual que é a medida máxima? A medida máxima é se esse 87 for o lado maior. Só que se eu pegar 55 mais 32, dá o próprio 87. Então, não pode ser 87, não ficaria alinhado. Tem que ser um a menos. Então, é 86. Então, qualquer
Medida compreendida entre 24 e 86, fecha o triângulo. Qual que é a medida exata? Então ele está pedindo a máxima e a mínima. Para saber a medida exata, eu falei para você, a gente vai desse ângulo aqui. É lá para o 9º ano que a gente vai começar a descobrir isso. Bom, pessoal, é isso. Tarefa corrigida. Assista o vídeo da próxima aula. E até mais. Tchau, tchau.